Muito bom dia, tudo bom? 6 de abril de 2017, agora são 3 minutos para as 8 da manhã. Bem, eu queria aproveitar aqui agora e fazer, na verdade, duas retificações, duas organizações de conteúdo. No conteúdo da esterilização e da absorção, os dois últimos que nós gravamos, eu não falei especificamente da técnica, mas é porque a gente está em elaboração da técnica. Porém, eu falei dessa técnica, como funciona exatamente no momento em que eu comentei sobre a técnica produtiva completa 5, tá? Que não era o experimento em si, mas era a explicação dela. Na esterilização vai ter um som, sabe? Isso, por gentileza, os amigos que estão fazendo a transcrição, por gentileza, coloquem isso no tópico da esterilização. Você vai deitar e você vai ouvir um som específico que você vai ouvir na técnica que você vai baixar e vai sentir como se fosse uma fumacinha, né, em ondas, como se fosse algo saindo de você, tá? Aí você vai estudar isso lá e vou fazer isso de algumas formas. Uma delas vai ser em ondas, saindo de vocês e indo para cima do seu quarto, do ambiente que você tá, simplesmente saindo do seu corpo. Como se sua aura, como se você se sentisse cada vez maior, mais gordo, mais leve, entendeu? Porque essa sensação também faz parte das repercussões da esterilização, que é o balonamento. Enfim, eu vou explicar isso com muita calma no livro e na técnica. As pessoas que estão assistindo esses vídeos achando que a parte toda aqui não tá. Então é normal, porque pelo fato de eu estar dirigindo, pelo fato de eu estar no trânsito, não estar sentado aqui com o papel na mão, eu divido a minha atenção, que eventualmente eu esqueço uma coisa ou outra, mas isso não quer dizer que a gente não vai estar na segunda parte da correção e na própria técnica em si, já que vai existir, né? Pensando nisso de forma muito direta. A ideia aqui é pegar a parte mais, digamos, humana, mais informal, para depois fazer o guia formal, que é aquele guia mesmo que tem que tomar cuidado para não ficar chato. Por isso que eu estou fazendo essa parte. A absorção é exatamente a mesma coisa, só que o contrário. Na parte da absorção você vai sentir um sonzinho vindo em sua direção, também em ondas, mas mais suave, como se você estivesse sentindo algo vindo mais suave e de repente ficando mais próximo de você, tá? E você sentindo aquilo recompondo, é como se tivesse algo vindo em sua direção. Vai ter um som binaural nesse sentido, de sensação de distanciamento, vindo em sua direção e você em ondas se sentindo cada vez mais energizado. A técnica vai ter essa guia. Hoje, só foram essas duas coisinhas, é bem simples, eu esqueci de falar disso, é claro, né? Não toquei no tema de como usar isso. Só que você pode fazer sozinho em casa, mas com a técnica inicialmente vai ser mais fácil. A gente já mais ou menos dentro desse estudo conhece mais ou menos qual é a melhor forma de sentir as energias. Não é igual para todos, obviamente, porque a sensibilidade é maior em um ou em outro, ou a falta dela, né? E hoje a gente vai conversar sobre uma técnica para trabalhar o medo. Eu pensei muito se essa técnica não tinha que ter estado logo no começo, mas não. Eu não quero dar ênfase ao medo. Eu quero dizer que tem pessoas que têm medo e existe uma técnica para que, se você tem algum tipo de medo, você precisa trabalhar ela. Óbvio que a técnica ela é baseada também em experimento, né? Em enfrentar seus próprios medos, no caso, e pensar da forma correta. Isso é a parte mais importante da técnica. Você precisa aprender a pensar, a direcionar, porque o medo nada mais é do que a falta de conhecimento sobre determinada coisa e a insegurança que nós temos sobre algo que nós estamos para fazer. Você está no buraquinho como um ratinho e tem medo de passar porque algo pode te pegar ou você não sabe o que está ali espreitando. Isso vem em cima do instinto nosso como humanos, que também já fomos caçados no passado, seja por invasores parecido com a gente, no caso semelhantes na gente, ou seja por bichos mesmo no meio da floresta. Então nós sempre temos até a música de criança que nós fomos criados, Boi da Cara Preta, pega essa menina que tem medo de careta, sai de cima do telhado, dentro do armário. Então são músicas que nos fazem ter absolutamente medo, né? Por esse motivo é uma técnica que, como eu disse, você vai precisar de compreender. Primeira coisa, não adianta ir lá para fazer a técnica se você não está com um bom direcionamento, mesmo que você tenha medo, mas a compreensão de qual pista você vai trilhar. Uma coisa é você ter medo, outra coisa é te falar. Se você começar a estudar e ver da forma correta, você vai até ter alguns receios, porque não ter medo é estranho, né?
faz parte da nossa natureza, do instinto. Se você não tem medo, alguma coisa está errada. É a forma de você não errar tanto. Então o medo tem um lado muito positivo, faz com que a gente tenha algum tipo de receio. Isso é bom. Mas você não pode fazer com que ele te prenda. Por exemplo, você tem que ir trabalhar, tem que ir na sociedade. Você sabe que existe perigos na sociedade. Então eu vou te ensinar a andar de carro, a trabalhar direito, a pensar. E você tem que enfrentar a sociedade. Você tem que ir lá em meio àquela dificuldade que existe, sabendo de uma forma madura que por que tem o medo de quê? Por quê? Bom, espíritos são pessoas, né? Normalmente nós temos medo de seres que estão do lado de lá com raiva, desequilibrados ou deformados, ou que utilizam aquela ideia de amedrontar, e você se sente desconfortável, inseguro, e por esse motivo seja um dos grandes problemas que tem no processo da projeção astral. É uma grande trava que existe, é esse tipo de medo. No entanto, a gente quando começa a pensar, por exemplo, eu tenho medo de ir na rua porque tenho que ser assaltado. Lógico, você tem que ter não só medo, tem que ter estratégia, né? Mais do que medo, tem que ter compreensão do que é. Bom, nós vivemos numa sociedade difícil, ainda com grande desigualdade, quer dizer, as pessoas ganham pouco, não conseguem se manter suficientemente bem. Então normalmente essas pessoas acabam se envolvendo com coisas que possam levam uma vida mais perigosa, e tem que acabar por alguns tirar dos outros para manter seus vícios, ou seja, a dificuldade que quando o ser humano ele busca caminhos ainda que não sejam os melhores, por não ter encontrado solução mais fácil. Isso é meio que instinto. O bicho sempre tomou do outro quando você não teve inclusive o homem, né? Na sua andança por aí. A gente sempre viu isso desde a época dos 10 mandamentos de Moisés, que as regras diziam claramente, que mostrava que existe uma grande transgressão nos 10 mandamentos ali: não roubar, não matar, não mexer com a mulher do próximo. Então esse negócio já vem de longe, né? Então tudo que a gente faz é punir as pessoas, ou outros precisam ter medo das regras, das leis. As próprias transgressoras também têm medo, os próprios espíritos também que estão lá do lado de lá também têm medo. Então a compreensão é em referência aos espíritos, tá? São seres em desarmonia de alguma forma, né? Alguns que entram em algum tipo de surto, e é um tipo de doença, porque é como se você visse uma pessoa louca, né? Aqui fisicamente ele poderia agredir fisicamente. Lá você sofre agressões de origem física às vezes, e principalmente de origens psicológicas, onde é mais intenso, na verdade. 80% da qualquer dor que você tem, incluindo a física, tá? É emocional. Lá isso ainda é um pouquinho mais forte, porque a sensação emocional ela é extremamente intensa. Ela traz um impacto muito forte. A gente sente muito. Então a forma de pensar é sempre assim: eu não posso, cara, tudo errado aqui, não posso ter medo de gente doente. Você tem medo de alguém que está doente? Não. Você pode ter, claro, você tem um receio, no caso do físico, de ele agredir. Mas você não pode, o cara tem uma mente desarmônica, quer dizer, o cara tá ali com raiva de alguém, vive em função de ter raiva de alguém, e a vida dele é ter raiva de uma pessoa, ele fica na quarta daquela pessoa o dia todo. Imagina uma pessoa assim. Imagine uma pessoa que segue a outra. Eu tenho raiva daquela pessoa, eu não faço mais nada, não trabalho, nada. Minha função é destruir aquela pessoa. Cara, se você visse isso de forma... o quão ridículo é isso, né? É uma pessoa doente. E essa é a visão do projeto astral. Quando você está em compreensão em referência ao plano astral, é a certeza, primeiro, que a agressão física é diferente lá. Você não vai sofrer exatamente as mesmas. Você pode sofrer uma intervenção psicológica, que é o que acontece mais aqui. Por exemplo, isso você precisa ter compreensão, transmitir. Eu sei que é difícil quando você ouvir isso, você conseguir administrar isso em você, mas é importante, porque de fato, quando você sai do corpo, você acessa os bastidores. E eu também não... A gente sabe por quê, mas é uma resposta meio estranha, mas o ser humano ele é desequilibrado, desencarnado e encarnado. O encarnado consegue esconder, o desencarnado não. Eles tentam, mas eles não conseguem. Se você tiver um pouquinho só de percepção, olhou nos olhos dele, na mesma hora você meio que desmonta, consegue saber as intenções, que você puxa energia, e vice-versa, tá? Os espíritos também sabem da gente, mais ou menos, das coisas que nós temos. E a técnica, ela vai trabalhar em cima do seguinte: você vai lá no site viagemastral.com, na seção do livro Manual de Viagem Astral, e no experimento
sobre o medo, no capítulo que não sei qual vai ser especificamente, por enquanto está aqui, acho que no capítulo 40, 41. Vai ter a técnica que é o experimento para sei lá, trabalhar o medo, né? E vai ser assim: você vai para um quarto e o quarto tem que estar absolutamente escuro. Tem duas formas de fazer essa técnica. São 2 áudios diferentes, tá? Serão 2. Isso é muito importante. Deixa eu mostrar pra você. Um deles, você vai apagar todos os 2 de quarto totalmente escuro, tá? Você vai para um ambiente onde você consiga pegar um banquinho daquele de cozinha pequenininho, sabe? Ou uma cadeira que você possa ficar mais tempo encostando as costas, se você estiver dando nas costas e tal. Uma cadeira qualquer, mas você tem que ficar mais ou menos no meio do quarto. E você faz, essa é a técnica 1, tá? Apaga tudo, não pode ter, se possível, não tem nenhum ponto de luz no quarto. Quarto inteiramente apagado. Você tem que fazer, obviamente, isso de noite. O experimento é para ser feito à noite, porque mesmo de luz acesa, de tudo apagado e de dia, você sabe no seu psicológico que lá fora está o sol. E tem mais, quando o sol está lá fora, por mais que você não sinta, o sol tem a função de desintegrar também todos os tipos de radiações mentais desarmonizadas. Então, as sensações ruins, né? O peso que existe, tudo isso é desintegrado com o sol. As plasmagens, então dá uma sensação um pouquinho mais de segurança durante o dia, que nós acabamos por não sentir à noite. Então à noite é importante que você sinta inclusive essas vibrações para aprender a trabalhar elas. Então o que eu vou fazer? Você vai sentar no quarto, apagar tudo. Esse áudio especificamente você também pode fazer uma iniciação, que é avisar os seus amigos espirituais que durante 15 dias ou um tempo que você achar que é suficiente, tá? Mas o projeto vai ser 15 dias e eu acho que vai ser um dos capítulos mais acessados, porque a quantidade de pessoa que ainda transmite, que sente isso é muito grande. Todo mundo vai querer saber se o experimento está dando certo, que tem sentido. O primeiro dia você vai sentar no seu quarto dessa forma, no meio do quarto, ou na verdade é muito próximo. O primeiro experimento você faz deitado, tá? E eu vou fazer como você estivesse para sair do corpo, eu vou trabalhar como se estivesse ali. E o segundo você vai sentar ali no escuro, vai ser sentado no meio. Esse sentado, eu vou trabalhar 2 tipos diferentes de espíritos na proximidade. Um tipo, eu sei que pode dar um tipo de medo inicial. Um tipo vai ser simplesmente você trabalhando as suas energias e eventualmente durante o quarto eu vou fazer um barulho no meio do quarto. Eu vou fazer alguma coisa lá no cantinho. Vai estar um silêncio, uma musiquinha, calma. Eu vou dar um estalo e você vai estar como se fosse sentado, abrindo a sua percepção para o que está acontecendo ali. Vou fazer alguns barulhos no quarto, vou trabalhar a sua energia, alguma coisa de energia, principalmente a sua clarividência e a sua abertura de percepção, quer dizer, eu vou abrir sua aura e fazer com que você sinta a presença ali. Depois eu vou falar para você com um mentor. Eu estou com você aqui o tempo todo. Pessoas em desarmonia, nós não devemos ter medo. Nós devemos pensar em ajudar, em colocar-se à disposição, entender o nível de mentalização, de compreensão, de consciência dos seres que aqui estão. Não se deixar levar. Então, o tempo inteiro você deve se conectar com a energia do amparo, com a energia de liberdade que você possui e compreendendo o ambiente que você está andando. E aí, em alguns momentos, você sentado aqui agora, eu tô rodando ao redor de você. Você está sentado no meio da sala, eu tô rodando, falando. Aí vem a hora que eu falo, sussurro alguma coisa, não sou uma pessoa, uma voz vai sussurrar. Não tenha medo, uma coisa assim. Rapaz, você vai dar um susto assim, lógico, né? Mas a ideia é você trabalhar. Abre os olhos. Você vai estar de olho fechado em algum momento, depois você pode abrir os olhos. Eu estou andando pelo quarto e você não consegue me ver nesse momento. O ambiente está seguro. O medo que você possui nada mais é do que a sensação de insegurança. E essa insegurança parte de dentro de você. Então o que eu peço a você agora é que no meio do seu peito, isso é uma técnica, tá? Uma técnica de segurança. Vai aparecer uma luz. É como se você estivesse concentrado no centro do seu peito nesse momento. Estufe o peito e sinta como se você estivesse crescendo. E isso aqui estivesse dando a você o foco da sua força, estivesse todo aqui na frente de você. Tá? Nesse momento, olhe com toda a segurança para frente. Não há nada a temer.
Eu vou trabalhar bastante essa coisa. Na verdade, eu estou em processo de desenvolvimento dessas ideias, tem tempo que eu penso isso. A outra técnica é uma técnica de você deitado, certo? E eu vou simular como se tivesse um mentor, um espírito, você não vai ouvir um mentor de cara, mas um espírito no ambiente te pedindo ajuda, tá? E alguma coisa, ou alguns tipos de energia que pode acontecer. São coisas que podem acontecer na projeção astral. Por exemplo, você está deitado ali e você vê, imagine que ao redor da sua cama sentou uma pessoa, você está sentindo alguém sentado do lado de você, né, e você não sabe a procedência. Aí, justamente para fazer você trabalhar o psicológico e do que está acontecendo externo, e ao mesmo tempo eu vou dar uma força na parte força interior sua. Eu vou ensinar você a pensar em referência ao medo para a projeção astral. Eu vou simular situações que já aconteceram comigo durante a projeção astral, né? Em processo de desenvolvimento energético, trabalho energético, e situações que podem acontecer, tá? Bom, eu vou estar falando com você aqui e vai ficar em silêncio. Bom, perceba o que vai acontecer no ambiente. É como se estivesse chegando alguma coisa tentando falar com você, sabe? Eu vou simular a sensação de estando em catalepsia projetiva, você ouvindo com dificuldade, tentando falar com dificuldade, às vezes como chegam as vozes na gente. Então são coisas que para que você aprenda que quando acontecer você não vai estar totalmente apagado para aquilo. Então experimentos difíceis, e você vai lá no site, ó, sentir grande medo, esse experimento é assustador, ou a ideia, não, eu consegui me controlar, entendi qual é o efeito do que tem que ter, como eu tenho que pensar, compreendi qual é a forma correta. Muita gente vai falar que esse experimento ele é assustador, mas na verdade é como se fosse assim, situações acontecem. Quando você está saindo do corpo, de fato você está indo para o mundo espiritual, tá? Você está em catalepsia, você já está abrindo a possibilidade. E você vai encontrar seres, não tem como não, em todos os tipos, principalmente que nas primeiras frequências são as que nós saímos, onde ficam pessoas que nem sempre estão exatamente com um nível de consciência legal, é aqueles que nós vemos. E às vezes são aqueles que estão seguindo pessoas da nossa família, ou a gente mesmo, pessoas que estão do lado. Então essa comunicação é importante. Eu vou mostrar para você, eu vou simular, por exemplo, um espírito bravo, querendo falar com você, e como você deve se portar em referência a ele. Não, peraí, você vai falar assim, no momento, isso vai estar no livro, tá? E até. Então nesse momento eu vou ter um espírito que quer falar com você aqui. Então o que você vai fazer? Como se fosse um guia te ajudando. Tente conversar com ele, por que você está sentindo isso? Não, eu tô aqui. E peça e solicite ele de forma educada, que aguarde. Eu vou simular também um espírito lhe pedindo ajuda nessa técnica. Então solicite, aguarde ele, que peça que ele aguarde um momento que você está tentando se afastar, para ser útil de alguma forma. Se você sabe que eu estou aqui com você, então não tem isso é muito forte, isso, porque realmente no momento da saída da sala corpórea, quando você abre muita lucidez e tem alguma coisa acontecendo no ambiente, sempre tem um mentor por perto. Eu já passei por diversas experiências, vou até contar alguns relatos, alguns bem fortes durante o livro. Eu vou contar um relato forte, vou contar um pedacinho para você agora. E por que eu estou fazendo isso? Porque isso aconteceram várias vezes, algumas delas foram fortes, outras, mas sempre foi legal, porque é alguma coisa que está nos bastidores, entendeu? Não adianta fugir, não adianta fingir, não adianta virar um bichinho, se esconder, ir para o meio da sociedade inconsciente, tomar uma cervejinha, que seria, no caso, qualquer coisa que diminuísse a consciência para parar de perceber o que está no externo. De fato, isso está acontecendo ao redor da gente. Então, certa vez eu tinha acabado de chegar de tocar, né? E eu, assim, vou ficar acordado um pouco, porque eu tocava com fone, com muita caixa perto, né, um retorno, e também muito barulho de instrumento musical, tocando banda de axé, percussão e tal. Aí o meu ouvido ficava um pouquinho, nada sério, mas era bem baixinho, mas era a consequência de som muito tempo no ouvido. Qualquer pessoa que fica, inclusive, na frente da caixa de som em um show, sabe, fica assim. Se perceber, né? Porque eu era muito perceptivo sobre isso. Então eu tinha chegado, eram umas 2 e pouco da manhã, eu fiquei acordado um pouquinho lá, mas 3 e pouco eu fui deitar. Pouco tempo depois, eu entrei em catalepsia e eu ouvi uma quantidade enorme de espíritos entrando no meu quarto. Era assim,
20, 30 camaradas urrando, negócio assim. E eu em catalepsia projetiva. Óbvio que não é sempre que isso acontece, mas tem situações em que você, quando está fazendo um trabalho sempre de desenvolvimento, é uma consequência natural, porque nós temos que entender que em meio a esse ambiente que nós temos aqui, nós temos tipo, como se fossem, eu já até falei sobre isso, traficantes de pessoas, traficantes de energia, pessoas que comandam, e se você começa a mexer no ambiente deles, em desequilíbrio, alguns não gostam, mas você também tem um monte de amigo espiritual que está do lado, então não tem que se preocupar. Eu vou mostrar para vocês agora, inclusive, por que eu estou falando isso. Aí cara, era a gente com garrafa, com coisa, a gente enfiava o dedo no meu olho, no meu fiofó, garrafa na barriga, dava soco, fazia xixi em cima de você, era um negócio assim aterrorizante. Só que o que aconteceu? Eu tinha alguma experiência já, eu me mantive calmo, e de repente, nessa minha forma, aquilo tudo sumiu, eu em catalepsia projetiva, e eu vi uma musiquinha calma, um pianinho, era um pianinho bem calminho, como se tivesse mudado o cara ambiente, parece que traz um MP3 play astral dele, o mentor. E eu olhei pra frente e eu vi um mentor todo de branco, calmo, ele apareceu na minha mente, tá? Porque eu não tava vendo, e falou assim pra mim, e eu vi a musiquinha calma assim, falou: eu estou aqui com você. O que está acontecendo é importante para o seu desenvolvimento. Você vai perder a sintonia comigo em alguns momentos, mas não se preocupe, só mantenha calma. E calmamente, aí caiu, desmontou aquela energia. Eu voltei mentalmente para a faixa física que estava acontecendo, ainda o assédio acontecia ali. Briga, a gente ficou gritando de novo, brigando, eu mantendo a calma ali daquele processo, que era um ataque muito extremo, né, em cima de mim. E eu tô contando esse relato que é importante, tá? E de novo voltei para a sintonia mais elevada e falou: perfeito. O que está acontecendo agora é uma consequência natural eventual de quem trabalha em função de um mundo melhor. Não se preocupe, porque esses espíritos, eles não podem fazer nada no que diz respeito ao acesso a você. É só uma tentativa psicológica de te tirar ele falou calmamente, com musiquinha tocando, de tirar do foco. Mantenha a tranquilidade, vai descer de novo essa sintonia em alguns momentos, você vai voltar e eles vão sair. Foi exatamente o que aconteceu. Caiu minha sintonia de novo. Não é que caía, como se fosse assim. Ele estava me puxando para perto dele. Era uma energia muito forte que ele fazia, ele não estava conseguindo segurar, assim, talvez porque estivesse trabalhando e deixando eu passar pela experiência também, porque era uma forma de aprendizado. E eu caí de novo, vendo aquela galera toda ali, cara. E assim, como eu já estava mentalmente fora, eu quase não sentia absolutamente nada. Não ser algumas agressões que chegavam: vou te matar, vou te pegar, você vai ver, tá, vou matar sua mãe, e aí vai. Seu filho dá não sei o que, tomar não sei onde, entendeu? No monossílabo. Aí eu, calmo, voltei a ver o mentor, e ele falou: perfeito, você vai adormecer agora e já tá ok. E eu adormeci, ali eu apaguei a consciência. Só que assim, foi coisa de alguns momentos, eu abri os olhos no corpo físico e todo arrepiado, tá? Eu arrepiado, eu senti assim, nessa época, muitos anos atrás. Eu sei que isso foi absolutamente real, porque nessa época, esse dia eu tava tocando, com minha namorada, e ela foi lá pra casa comigo, né? Assim, deitei, né? Eu fui dormir logo cedo, né? Ela foi no show com a gente e eu fui dormir. E depois do que eu acordei, ela levanta, ela era médium também, eu só tive namorada médium, impressionante, ela é minha esposa atualmente. Ela é médium, ela sentou na cama, aí depois que um minuto depois que eu despertei, olhou pra mim e falou assim: tá cheio de monstro aqui no quarto, e deitou de novo. Você pensa que ela lembra alguma coisa no outro dia? Lembra de nada. Aí assim, a técnica é o seguinte: não vai acontecer isso com você sempre, não é uma coisa constante, mas de fato existem espíritos desequilibrados. Às vezes é um ou dois que você vai ver dos seus parentes, e eles não gostam quando alguém começa a abrir a percepção e saber o que está acontecendo nos bastidores. Então não vou fazer. Não, você vai porque a realidade é real, né? Não é essa coisa de correr. E você precisa abrir sua percepção para sua liberdade, para o que está acontecendo nos bastidores. É o mesmo que você desejar viver um mundo de felicidades no País das Maravilhas, em meio a uma sociedade que a gente está vivendo aqui agora, como a do Brasil, com dificuldade.
Não é verdade isso, né? Ou você acorda para a realidade ou você fica fingindo que ela não existe e sofrendo a consequência de todo jeito, porque nós continuamos sofrendo as consequências. Todas as pessoas que sofrem assédio sofrem as consequências independente de não saber. Quando você passa a saber, quer dizer, sai do corpo com consciência, são menos de 1% da população, bem menos, você então passa a poder atuar no processo de desassédio, de compreensão e principalmente mudando o seu comportamento para perceber o que acontece. E às vezes não é em você, na família. Então sutilmente você tem a condição de chegar para essa pessoa e falar, tal, quem sabe, deixa eu dar uma olhadinha, tal. Às vezes tem que ser muito estratégico para fazer isso, tá? Então até essas duas técnicas, uma técnica que você vai fazer sentado em áudio, outra você vai fazer deitado, onde vai ter o som binaural mais legal do curso, onde eu vou trabalhar diretamente com você o medo. Você vai anotar lá e vai falar esse dia tal, esse dia não sei o que, é isso. E eu, no final da técnica, eu sempre vou levar você a conversar, isso é comum, pensa sempre positivo, vai vir aquela musiquinha calma. Do mesmo jeito que eu tive essa experiência, eu vou passar ali, tá? Vai ter mudança de frequência para você. Eu vou conversar com você, vai ter uma musiquinha calma. Um mentor falando com você. Daqui a pouco eu vou sair, vou deixar acontecer alguma coisa com você. Um espírito conversando, um espírito pedindo ajuda, um espírito perturbando, fazendo barulho pelo quarto, ou simplesmente pequenos barulhinhos iniciais que vão estalos de madeira, que às vezes é uma repercussão de mudança de temperatura. Você liga o ar-condicionado no ambiente, estava muito quente, então começa a ter uma alteração. Então, para que você vá trabalhando o tempo inteiro, preparando você mesmo para o que acontece nos bastidores. E não dá para fingir. Se qualquer pessoa te falar que os bastidores quem vive ao redor da gente do corpo físico é bom, não é difícil, porque não é uma questão somente dos bastidores, o nosso interior não está bem. A maioria das pessoas estão tristes, pensam coisas ruins, desejam o mal dos outros, elas são invejosas, são problemáticas, desejam as coisas dos outros, são ciumentas, invejosas, orgulhosas, enfim, elas são difíceis, né? Então é por isso que eu estou fazendo esse projeto com você hoje. Bom, estou ficando por aqui. Sei que vai ter bastante comentário, vai ter bastante gente querendo, ajudem a gente, certo? Nos queiram bem nesse projeto, porque a ideia aqui é a melhor possível. Sei que tem muita gente impaciente, muita gente nervosa. Vocês também vão fazer parte de qual estatística? Dos gente boa ou dos desequilibrados? Né? Porque infelizmente a estatística é grande, tá? A porcentagem de gente carente que só precisa de ajuda, que só pensa em si mesmo é gigantesca. Em qual grupo você se encontra? Ninguém está te julgando por isso, é compreensível, mas de fato existem esses grupos. Então observe muito o seu próprio comportamento para saber se você é um desses que veio para bagunçar ou se veio para somar. Porque seja lá qual for a situação, alguém ou alguns mentores ou a galera vai ter que trabalhar para dar uma força, né? Então sempre observe o seu comportamento. Se você não consegue, se você mesmo controlar seu interior, seus impactos, seus gatilhos, seus emocionais, a grande chance de você sair dessa dimensão e ir para a dimensão de lá com os mesmos impactos. Mesmo não sendo umbral, você vai acabar ficando na dimensão mais ou menos intermediária, aguardando a nova oportunidade para nascer, para conseguir controlar os impulsos da nossa percepção. Então, quando a gente está em jornada, como eu estou eu e você, vamos tentar manter a lucidez aberta para poder, inclusive, ser uma máquina e não um vagão. Que no mundo é assim, milhares de pessoas precisam de ajuda. 2 ou 3 acabam, ou assim, pequena parte se coloca em disposição do próximo. Todos nós somos carentes, somos necessitados, somos em aprendizado. Mas existe um cliquezinho que algumas pessoas conseguem abrir em si mesmo, quando eu falo, epa, peraí, apesar de tudo eu posso fazer alguma coisa. Então, infelizmente, essa é a realidade dos nossos ambientes. Vai mudar de país para país. Tem país que é mais calmo, tem país que é mais... Mas todos os lugares têm pessoas desequilibradas, porque o desequilíbrio ele faz parte ainda do interior da gente. Ele simplesmente continua após a morte, e as pessoas meio que surtam em alguns momentos por causa de pequenas coisas, seguindo gente, querendo coisas, desejando situações, ou se aproveitando da inocência dos outros, né? Que são espíritos que saem daqui com a sensação de psicopatia. Eles continuam do lado de lá mais ou menos sem nenhum tipo de sentimento, apesar de sofrerem também nisso, esse vazio. Com o tempo todos despertam, todos acordam, mas nós temos muita coisa desse tipo fora do corpo, e é importante que a gente esteja aqui apto, mentalmente preparado, e principalmente em nível de compreensão para as pessoas em desarmonia, tá? Pessoas são espíritos. Se você está afim de sair do corpo para ajudar espírito, mas tem raiva de pessoa,
Infelizmente, isso nada mais é do que uma inconsciência, até uma hipocrisia inconsciente, que não é maldosa, também é compreensível, mas na verdade você está buscando o fenômeno. A compreensão de verdade disso você não tem. Que a raiva vai ser a mesma. Quando você pegar uma pessoa lá próxima, você não vai ter paciência, você não vai ter saco, você vai ter raiva. Então o nível de consciência é eu me colocar à disposição para fazer um mundo melhor, para entender que nós não somos melhor que os outros, mas naquele momento, em alguns pontos, nós podemos dar uma força. Então é isso que é o legal da projeção astral, mais do que a projeção astral. O que você tem feito no seu dia a dia, com sua paciência, com seu tempo, com sua bondade, com sua energia, direcionamento dos seus pensamentos, como tem ficado, quanta raiva você tem dos outros, quanta raiva você tem do mundo, qual é a sua divisão, quantas pessoas você está dividindo, eu sou eles sou eu, não gosto daqueles, quantas regras você está fazendo dentro do seu interior que não são positivas, entendeu? Isso são coisas que você precisa observar em você mesmo, você precisa questionar, filosofar e ir profundamente na criticidade, autocriticidade, tá? E isso vai fazer você se sentir desperto e aos pouquinhos ir melhorando determinados comportamentos. E a lucidez é isso, além de observar o mundo lá fora, é uma observação constante do mundo aqui dentro. FOI, fui!